Noite de 17 de junho de 1945. Chico Xavier, a serviço da repartição da qual é empregado, achava-se na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, numa exposição agropecuária. Fim do labor do dia, foi visitar o Centro Espírita Amor ao Próximo, daquela cidade. Como se sabe, naquela cidade mineira, desencarnou o poeta Augusto dos Anjos, cujos despojos, até hoje, ainda lá se encontram. Alguém, na reunião, que se compunha de mais de 100 pessoas, comentou: ora essa! Se os espíritos se comunicam conosco, seria interessante que o Augusto dos Anjos nos viesse contar, em versos, como foi o seu enterro. E o poeta veio mesmo. Em concentração junto à mesa, que dirigia os trabalhos da noite, Chico psicografou a interessante mensagem que transcrevemos. Recordações em Leopoldina. A sombra amiga destes montes calmos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu à escuridão dos 7 palmos. Viera o fim dos sonhos intranquilos entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos. A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas, eram milhões de células nefastas, voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo, e comecei o lúgubre cortejo, sustentado nos braços dos amigos. Em triste solilóquio no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera, desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol, do qual vivera em fuga? Como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido. Depois, vi-me no campo onde a dor medra, ao contacto do chão frio e profundo, chegara para mim o fim do mundo, entre as cruzes e os dísticos de pedra. Terrível comoção pintou-me a cara, na escabrosa cidade dos pés juntos, tornara-se defunta, entre os defuntos, toda a ciência de que me orgulhara. Trêmulo e só, no leito subterrâneo, sentia, frente à lógica dos fatos, o pavor dos morcegos e dos ratos, dominar os abismos de meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos, e a minha vocação para a desgraça reduziam-se à mísera carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida o abandono, enfim, do plasma, os micróbios gritando independência, e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Fugindo então ao gelo, a sombra e a ruína do caos sinistro, em que vive submerso, revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna, é Leopoldina, a generosa urna, que, acolhedora, me resguarda os ossos. Beije minha alma, alegre, o pó da rua deste painel bucólico e risonho, onde aprendi, no derradeiro sonho, que o mistério da vida continua. Bendita cela a terra, augusta e forte, onde, através das vascas da agonia, encontrei a mim mesmo, em novo dia, pelas revelações de luz da morte. O experimentador, que duvidava da comunicação dos espíritos, ao escutar a mensagem, franziu a testa e, com toda a assembleia, ficou meditando. Em 11 de outubro de 1947, estavam reunidos diversos companheiros da Mocidade Espírita de Petrópolis, em Pedro Leopoldo. Depois de vários apontamentos doutrinários, a senhorita Zilda Portugal pediu a Emanuel um programa destinado aos jovens espíritas, e, pela mão do Chico, o querido benfeitor escreveu o seguinte: Programa cristão. Aceitar a direção de Jesus. Consagrar-se ao Evangelho Redentor. Dominar a si mesmo. Desenvolver os sentimentos superiores. Acentuar as qualidades nobres. Sublimar aspirações e desejos. Combater as paixões desordenadas no campo íntimo. Acrisolar a virtude. Intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões. Iluminar o raciocínio. Fortalecer a fé. Dilatar a esperança. Cultivar o bem. Semear a verdade. Renovar o próprio caminho, pavimentando com o trabalho digno. Renunciar ao menor esforço. Apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres. Estender o espírito de serviço, secretariando as próprias edificações. Realizar a bondade, antes de ensiná-la aos outros. Concretizar os ideais elevados que norteiam a crença. Esquecer o perigo no socorro aos semelhantes. Colocar-se em esfera superior ao plano. Ganhar tempo, aproveitando as horas.
enfrentar corajosamente os problemas humanos, amparar os ignorantes e os maus, auxiliar os doentes e os fracos, acender a lâmpada da boa vontade, onde haja sombras e incompreensão, encontrar nos obstáculos os necessários recursos à superação de si próprio, perseverar no bem até o fim da luta, situar a reforma de si mesmo, em Jesus Cristo, acima de todas as exigências da vida terrestre. O programa está aí. Deus nos ajude a cumpri-lo. Na noite de 7 de março de 1948, Chico Xavier encontrava-se com alguns amigos no alto do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Desse ponto admirável, extenso panorama se descortinava. Noite clara e suave. Um amigo lembra a prece, e o grupo ora. Alguém da vida espiritual conosco, Chico? Interrogou um companheiro do sul de Minas, depois da oração. Sim, vejo um homem chorando ao seu lado. Disse o médium. Qual o nome dele? João Guedes. Sim, conheci. Era um pobre moço, poeta, que morreu por suicídio, em minha terra. Desejará alguma coisa? Perguntou o amigo. Sim, ele diz que pretende deixar-nos uma lembrança. Alguém traz consigo papel e lápis? Perguntou Chico. E um dos companheiros presentes estende ao médium o material solicitado. E, apoiando-se num poste de iluminação pública, Chico escreve o que lhe dita o visitante do além. Quando terminou, estava grafada a seguinte poesia: os torvos corações, náufragos de 1000 vidas, distantes de Jesus, que nos salva e aprimora, sob o guante da dor, caminham de hora a hora, para o inferno abismal das almas consumidas, sementeiras de pranto, aflições e feridas, no pecado revel que os requeima e devora, depois, a escuridão da noite sem aurora, e o sarcasmo cruel das ilusões perdidas, alma triste que eu trago, ensandecida e errante, porque fugiste, assim, no milagroso instante. Por que rogar mais luz, se, estranha, te sublevas? Mísera que foste, hesitante e covarde. Não lamentes em vão, nem soluces tão tarde, procuremos Jesus, além de nossas trevas. O moço, amigo do poeta desencarnado, recebeu a página e guardou-a, enxugando as lágrimas. Na noite de 16 de julho de 1948, algumas irmãs do Distrito Federal se achavam em Pedro Leopoldo, e, algumas delas, em oração, pediram aos amigos espirituais uma lembrança para as criancinhas do Centro Espírita Discípulos de Jesus, do Rio de Janeiro. Foi João de Deus, o suave lírico de Portugal, quem veio e atendeu pela mediunidade do Chico, dedicando aos meninos da referida instituição a poesia que transcrevemos. O caminho do céu. Ouve agora, meu anjinho, se procuras o caminho do paraíso no além, cultiva o jardim do amor, trabalha e atende ao Senhor sem fazer mal a ninguém. Sê bondoso e diligente, serve ao mundo alegremente, apega-te aos homens bons, foge a discórdia que exalta, a treva, a revolta, a falta, e busca os divinos dons. Depois, filhinho, mais tarde, entenderás, sem alarde, que a senda de perfeição, para toda criatura, começa, risonha e pura, por dentro do coração. Lembramo-nos de registrar aqui a presente recordação como oferenda às criancinhas. O confrade Altino Silveira Filho, digno companheiro nosso e juiz de fora, achava-se em prece com o Chico, em Pedro Leopoldo, na noite de 11 de setembro de 1948, quando ele e o médium registraram a presença de alguns amigos espirituais. Concentraram-se, e, dentre as mensagens recebidas, veio o seguinte soneto de Cruz e Souza pelas mãos do médium, dedicado ao irmão referido. Segue gemendo no caminho estreito, de pé sangrando em chagas dolorosas, sustentando alegrias que não gozas, a renúncia rendendo os céus supreito. Na cruz pesada que te oprime o peito, encontrarás estrelas milagrosas, sob chuvas de bênçãos e de rosas, que dimanam do amor santo e perfeito. Se o temporal de lágrimas te encharca, seja a esperança luminosa marca, que te assinale as súplicas sinceras. Somente a dor na terra estranha e escura apaga na corrente da amargura os erros que trazemos de outras eras. Assinado, Cruz e Souza. Assinalamos aqui esse soneto, não só por sua beleza, mas também pela exatidão do estilo, que caracteriza o grande e inesquecível poeta.
explicando-se, com singeleza e segurança, pelo lápis do Chico, na noite de 16 de dezembro de 1948, assim se expressou Casimiro Cunha sobre o culto doméstico do Evangelho. Culto doméstico. Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Onde a língua treslocada, dilacera e calunia, brotam flores luminosas, de sacrossanta alegria. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível lera, surge o silêncio amoroso, que entende, respeita e espera, a mente dos aprendizes, bebe luz em pleno ar, todos disputam contentes, a glória do verbo dar. A bênção do culto aberto, na divina diretriz, conversa Jesus com todos, e a casa vive feliz. Quem traz consigo a alegria, combatendo a treva e o mal, encontra a porta sublime do reino celestial. Assinado, Casimiro Cunha. Pela oportunidade permanente destes conceitos, deliberamos assinalá-las, como precioso aviso a nós todos.